Olá, eu sou a Sofia E eu sou o Edu. e esse é o Prosa de Quarta. O nosso encontro de todas as quartas-feiras para a gente prosear sobre arte, cultura, educação e muito mais. Isso Sofia, aí. amei aquelas fotos suas da abertura. Muito bonita, Sofia. Ai, Edu, justamente porque o nosso episódio de hoje tem como tema fotografia. E a gente tem um nome, acho que bem bonito: Fotografia, quando o tempo congela. E aí nessas Isso fotos apareceu dois tempos diferentes. Somos as mesmas pessoas, mas em momentos diferentes, né? muito legal. O tema fotografia, ele é um tema muito amplo. A gente vai fazer nesse episódio de hoje um recorte. A gente vai falar da fotografia a partir de alguns enfoques. E vai sobrar muito assunto para a gente ver em outros episódios também, não é, Sofia? Ah, com certeza, né, Edu? Porque quando a gente pensa em fotografia, eu acho que vai se ampliando de uma forma. Então, assim, o início, quando a gente pensou nessas montagens, igual apareceu aí no início do episódio, acho bem interessante, né? Que a gente consegue comparar, além ali de um momento histórico da construção que se manteve na minha fotografia, mas outra parte histórica que vê o tempo passar, né? Então, quando a gente faz essas montagens, eu acho isso muito interessante. Acho que traz uma nostalgia e contar o tempo que passou por ali, né? Sem dúvida. E talvez o impressionante seja que nessas imagens a gente percebe que o tempo passou. E não precisa ser explicado, porque está evidente, porque os corpos mudaram, as pessoas mudaram, a cidade, o meio físico, e as relações também mudam. E às vezes, algumas pessoas já nem estão mais ali naquela foto, principalmente quando a gente fala em fotos de família, né, que marcam encontros, marcam datas comemorativas. Isso tem tudo a ver com a vida, a construção de quem nós somos. Edu, você sabe que eu gosto de pensar que quando a gente olha a fotografia dessa forma, parece que é uma tentativa que nós, humanos, né, tentamos buscar uma resistência ao desaparecimento. É como se ao clicar, né, ao fotografar, tivesse ali um recadinho: olha, isso existiu. Achei legal quando você falou uma resistência ao desaparecimento. Isso é muito legal, porque, na verdade, é isso. É aquele desejo nosso de capturar aquele momento para que ele não se perca, né? E talvez seja exatamente por isso que certas fotografias não nos emocionem tanto. Porque elas guardam não apenas uma imagem, mas elas guardam vestígios do tempo. Nossa, Edu, é a forma, eu acho, que tem realmente para lembrar, né? Essa busca da imagem através da memória, né? Sem dúvida. E nós agora, voltando assim para a nossa geração, né, Sofia? A gente cresceu numa época em que a fotografia era analógica ainda. E isso definia todo um jeito diferente Uhum. de nos relacionarmos com a fotografia. Existia uma. Quer dizer, essa é uma visão minha que vivia aquele momento e hoje eu vivo o momento da fotografia digital. Mas existia uma relação muito intensa intensa e afetiva com a fotografia. A gente, principalmente porque a gente podia pegar a fotografia na mão. Hoje não tem mais como fazer isso. Olha, Edu, mas eu vou te contar. Como a fotografia é muito legal, e se você voltar lá para o passado, ela era um acontecimento, né? E ela sempre me fascinou. Então, essa coisa do número de poses do filme que a gente comprava. Eu lembro que tinha casas de fotografia aqui na cidade, e eu, desde muito menina, gostei muito disso. Então, eu comprava e não era barato, né? Então, era 12 poses, 24 ou 36. E sempre dava um pouquinho a mais, né, na hora que batia as fotos. Só que era um limite que você sabia que podia ter aquele total ou não, porque você só ia saber quando revelasse, né? Então você tinha Exato. que escolher muito o momento, não dava para ficar que nem hoje, tira as mãos, né? E vai lá, 1000 fotos iguais.
E aí vinha depois a espera para revelar. Eu lembro de comprar o filme, o evento, tira foto, manda revelar, aguarda. Depois foi aquela coisa do revelar em 1 hora. Então já era um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim, quando você pegava a foto, e aí, ai, não deu certo, ficou tremida, cortou a cabeça. Não dá para voltar. Não dá para Não, voltar. não dá para fazer aquela famosa frase, vamos te dar outra por segurança. Isso, deixa eu ver antes, deixa eu ver se tá bom, né? Não dá. E eu acho que E, isso muda muito a relação com a imagem, né? Porque sem daí dúvida. a fotografia, ela começa a parecer ter uma outra intenção. Mas só um detalhe, Edu, ainda hoje, com 1000 fotos digitais, eu mantenho o costume de fazer o melhor de 10 e revelar algumas para ter essa sensação que você falou, pegar na Eu mão. também, Sofia, eu também. Eu sou de uma época, até um pouquinho anterior, Sofia, em que na nossa família nós não tínhamos câmera fotográfica. Então, o que, que se fazia? A E é o gente fotógrafo. chamava o fotógrafo da cidade para vir fotografar. Então, assim, eu tenho Sim. fotografia, por exemplo, do meu batizado. E eu tenho uma foto do meu batizado, que é a Eu não foto da tenho família nenhuma. toda. Daí tem a fotografia do batizado da minha irmã. E tem uma Uma. fotografia. Porque o fotógrafo vinha para tirar algumas, ele tirava algumas, e daí a família escolhia a melhor, e aquela era a que ficaria para sempre. E daí fazia-se várias cópias, e dava para os padrinhos, dava para os tios. Então, era uma relação muito diferente, onde tinha. Cada imagem tinha uma força muito grande, tinha um significado muito grande, porque era escasso, era aquela imagem. E pronto. Hoje, a gente vive a cultura do excesso. Tudo é Sim. em excesso. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive a questão das fotografias, né? E a gente Nossa, é verdade, Edu. não pensa mais assim, como eu posso tirar muitas fotos com a câmera digital, eu tiro 40, 50 fotos naquele clique. Sim. E é interessante, talvez, né, se você contando, né? Talvez seja por isso que essas fotografias mais antigas, elas tenham se tornado emocionalmente tão fortes, porque muitas vezes é a única recordação. Quando a gente pega o álbum de família, não vai ter um monte de foto daquela pessoa, né? A caixa de fotografia pode estar cheia de fotografias, mas de fotografias diversas, de momentos diversos, e aquele momento só. E as dedicatórias também, né? Quando você falou assim que faziam várias cópias para entregar para o Isso, padrinho, para a avó, para o vô, e a dedicatóriazinha, né, atrás ou no cantinho da foto, né, Edu? isso mesmo. E é uma coisa que eu vivi muito a época da fotografia preto e branco. Só depois de algum tempo, na década de 60, é que chega na minha cidade as fotografias, na minha vida, a fotografia colorida. Mas a fotografia preto e branco, que era tirada pelo fotógrafo, às vezes, ela vinha com aquele cantinho recortado, todo assim, recortadinho. Então, Sim, sim. aquilo Uma é uma bordinha toda marca, assim, né? isso, é uma marca de uma época aquilo É, ali. E a gente pega é. aquela fotografia e você sabe exatamente onde você estava no momento que tirou aquela fotografia. Edu, eu tenho o costume de falar que muitas vezes a gente não tem a memória do momento, mas a fotografia que cria a memória daquele momento, que você vai contando e recontando a história, e no meio de tudo isso me veio uma música, mas é muito legal quando eu escuto aquela música ECT, que é do Nando Reis, já cantada pela Marisa Monte, ou por ele mesmo, não, pela Marisa Monte não, pela Cássia Eller. Cássia Eller. Cássia Eller, naquele É, trabalho que eles fizeram juntos. isso. E aí ela fala, né, no momento da música, que eles estão, né, que o ECT é por conta do correio, de enviar a carta, e o retrato 3x4 para batizado distante. Então imagina, você colocar no correio aquela foto para ser enviada por conta
de um evento que aconteceu e você quer compartilhar com alguém que não está por perto. É muito E forte isso, Edu. muito. E tem essa coisa da espera que você mencionou, né? A gente tirava fotografia, daí tinha que esperar. E isso era uma coisa muito importante para a gente ter a capacidade de esperar. Hoje parece que as pessoas não têm mais essa paciência. Eu tive uma experiência que ela foi extremamente frustrante no que diz respeito a essa questão da espera. Eu fiz um intercâmbio, eu fui terminar o meu terceiro colegial nos Estados Unidos, né? E lá eu comprava fotografias e mandava revelar tal. E no último mês eu comprei alguns filmes e algumas fotografias. E como ia voltar, não ia dar tempo de revelar lá. Falei, tudo bem, eu levo no Brasil e revelo lá. Já estou Cheguei, imaginando. cheguei no Brasil, o filme que eu comprei nos Estados Unidos era um filme XYZ da Kodak, Aham. não tinha revelação no Brasil. Ah, Eu morava em Rio Claro, tive que mandar numa loja de revelação de fotografia em Rio Claro. Essa loja mandava para São Paulo pelo correio. São Paulo mandou para os Estados Unidos para ser revelado. Eu recebi a fotografia, o pacotinho de fotografia, aham. três meses e meio depois. Não, mas pelo menos se salvaram, elas conseguiram vir Algumas, de... para variar, Ah, tinha fotografia que cortou o pé, saiu é, desfocado, saiu tremido. Isso também era importante, é, né? Porque era uma frustração, e essa questão da frustração é algo que a gente acabou perdendo. As novas gerações são muito pouco frustradas, até nisso. Então, assim, não deu certo, tira outra, porque é digital, isso. né? Sim, é. Mas Muda isso o é ângulo, muda importante. muito. Nossa, Edu, você me fez relembrar, porque assim, era algo que me encantou desde sempre. Então, você me fez lembrar disso, né? Da espera, de comprar o filme, de revelar. E assim, para mim, realmente, como a gente colocou no tema de hoje, do episódio, elas congelam atmosferas. Então, aquela memória tá ali e parece que você vai alimentando essa memória através daquela imagem. E curioso que algumas fotos, a gente não sabe por quais motivos, elas acabam se tornando quase que objetos sagrados. Porque lembrou um dia, lembrou. Por exemplo, eu tenho uma foto que é uma volta de piquenique com os meus amigos do colegial. Gente, essa foto é a primeira coisa, a caixa de fotografia, essa foto tem que estar garantida que quando eu mudo ela vai junto, porque eu não quero perder nunca essa foto. Sabe, ela Sim. virou uma coisa sagrada, de um momento que foi muito especial para mim. E que só tem aquela foto marcando o momento, né? E por falar nesse assunto de transformar a fotografia, que ela pode se transformar num objeto sagrado, tem uma pergunta para você. E para isso eu Já vou chamar o chegou? nosso. Já chegou o nosso quadro Pergunte a Sofia. Vamos lá. Sofia, quem enviou a pergunta hoje foi a professora Helena Paes Leme, lá de Belo Horizonte. E ela pergunta o seguinte: por que certas fotografias parecem ganhar mais importância com o passar dos anos? Professora Helena, muito obrigada por participar aqui com a gente, direto de Belo Horizonte. Na próxima, manda um pãozinho de queijo. Olha, como eu tenho falado aqui, né, que a gente começou, esse tema, assim, ele mexe muito, muito, muito com a minha emoção, porque eu vejo que a fotografia, ela muitas vezes ela vai acabar mudando conforme a nossa memória também, porque pode ser que naquele primeiro momento, né, vem aquela, se fosse nessa época da gente esperar revelar, vem aquele êxtase, ai, vamos esperar o que vai vir na imagem, talvez venha uma decepção, porque né, ficou tremida, cortou um pedaço, mas depois, acho que com o passar do tempo,
ela vai tornando, de repente, a única memória, o único momento que eu posso bater o olho e relembrar daquele episódio, né, que podia ser um momento muito simples quando foi tirada, né. Então, o tempo com a imagem da fotografia, eu acho que ele acaba transformando a imagem, sim, porque daí se a gente for ver, né, com o tempo as pessoas também vão envelhecendo, os lugares vão sumindo, desaparecendo ou se transformando, as relações muitas vezes que estavam ali estampadas mudam, e a fotografia acho que ela começa a ser uma testemunha, né, de toda essa mudança, de toda essa passagem. Ela consegue guardar algumas coisas que naquele momento, naquele primeiro momento ali original de quando ela foi tirada, talvez a gente nem sabia o que ela podia guardar. Eu acho que isso é algo muito precioso. Então, como o Edu comentou aí agora há pouco, né, pode ser que talvez por isso depois de um tempo essas imagens, elas vão se tornando muito fortes emocionalmente depois de um tempo, né, elas passam a carregar muito mais do que aquela imagem do que aconteceu, que podia ser um momento muito comum, muito corriqueiro, mas talvez muitas coisas do que deixou de existir, né, do que ficou só mesmo naquela memória e que fica alimentada por aquela imagem congelada no tempo. Acho que é por aí, né, Edu? Isso mesmo. Eu adorei a sua resposta, e a sua resposta me levou a lembrar de novo de um livro que eu citei alguns episódios atrás, que é um livro chamado Uma Ponte para Terebim, escrita pela Uhum. Letícia Wierchowski, em que, no meio da narrativa, ela vai contar sobre a história do avô dela, a história é lindíssima, é super emocionante, mas tem uma caixa de fotografia em que as pessoas da fotografia conversam com ela. Então, acho que Que eu não legal. poderia deixar de trazer de novo, de volta, a lembrança desse livro, que foi tão marcante. Aliás, eu recomendo esse livro para todo mundo que quer ler uma boa de uma história e mexe com fotografia, as fotografias que conversam com a gente. Eu já coloquei esse livro na minha lista aqui, já está aqui na minha listinha de livros, livros a comprar, livros a conseguir começar a leitura. E ele parece ser Exato. muito bonito mesmo, Edu. E olha que interessante, quando você fala, voltando aí dessa cena do livro, a gente comentou, começou o episódio, né, com uma fotografia como testemunha de uma presença, de uma passagem de tempo, né, onde as crianças cresceram. Eu continuei do mesmo tamanho, né, mas as crianças cresceram, né? O tempo, o clima era diferente num clique no outro, mas muitas vezes também a fotografia ela pode ser testemunha da ausência, né? O que tinha, quem estava e quem depois não estava ou que depois não tem mais, né? E Nem fale. aí, sabe que me fez lembrar, Edu, a gente quando começou a pensar nesse episódio, de uma exposição que eu fui ver agora há pouco tempo, há 2 meses atrás, e uma exposição assim me marcou muito, uma exposição teoricamente era de fotografias, que se chamava Ausências, depois eu verifiquei que era Ausências Brasil. Ela foi uma exposição criada por um fotógrafo argentino chamado Gustavo Germano, e uma exposição de uma potência tão grande, e aí, com as fotografias, se justificava o nome dessa exposição, Ausências Brasil. Muito potente essa exposição, Edu. Pelo que você me falou, né, ele mostrava o mesmo local sem as pessoas, né, Sofia? E isso Isso, revelava muito, né? Quer dizer, não só a pessoa não estava lá, mas pelo que você relata, né, me contou depois, por que essas pessoas não estavam mais lá, né? Quer dizer, por que elas desapareceram?
Isso, era todo o contexto da exposição, mas no primeiro momento era esse visual que chamava a atenção, que batia forte. Então eram fotos muito grandes, assim, eram, né, banners bem grandes, então geralmente a primeira foto era branca e preta, porque ela era antiga, né, com a pessoa, e fotos assim muito simples, simples no sentido do dia a dia, do cotidiano, não tinha nada envolvendo violência, eram fotos comuns. Então, um aniversário, famílias reunidas, um casal no casamento, na igreja, ela de noiva, ele de noivo. Tinha uma que eram 4 irmãos sentados como se fosse num campo, em cima me veio a palavra em inglês, olha só, na fence. Na cerca. Na cerca. E aí, ao lado, a foto colorida, então aparentava uma foto atual, no mesmo local, sem uma pessoa. Ou, por exemplo, a da abertura, que era uma porta com uma pessoa só. E na outra, apenas a porta. Nossa, isso conta muito, né? Você não usa uma única palavra, mas passa muita coisa. Nossa, Edu, justamente isso, né? Então, como o projeto, aí depois você ia lendo sobre o projeto, sobre a exposição, ele dialogava diretamente com essas pessoas que eram desaparecidos políticos das ditaduras latino-americanas. E acho que uma camada ainda mais potente e dolorosa é que o fotógrafo pensou e desenvolveu essa exposição porque o próprio irmão dele foi um desaparecido durante a ditadura argentina. Então, olha como isso mexe, transforma o significado da obra e dessas imagens, né, das fotografias. Ela não é só uma documentação histórica, é uma memória pessoal que transcende toda essa história. E eu senti ali, Edu, olhando aquelas imagens, uma tentativa de permanência. A ausência e a permanência, né, Sofia? Porque assim, veja você, quando ele coloca, por exemplo, a questão da porta, né, que seja a porta e uma pessoa, daí você tem só a porta, o que ficou foi a porta e a lembrança da pessoa, né? Então, nesse sentido, ela adquire uma força muito grande. E no caso dessas fotografias de momentos triviais do cotidiano, em que alguém não está mais lá, né? Essa fotografia ela adquire uma força muito grande de comunicação e de relação de quem sabe da história por trás da foto, né? Sim, e aí veja que interessante, né, Edu, que o que era para ser uma foto de álbum de família, por exemplo, um aniversário, um casamento, ela se torna histórica. Ela conta algo ali muito profundo de um processo social, histórico, e com o tempo, o sentido dessas fotografias foi completamente mudado, né? Foi muito ampliado. Nossa, na verdade, ela também adquire um caráter de denúncia, né? Sim. Sem usar as palavras, ela está denunciando alguma coisa, né? As E imagens talvez, gritam, né, Edu? e talvez toda fotografia tenha um pouco disso. Ela pode registrar também aquilo que existiu, mas também aquilo que foi perdido, que desapareceu. Às vezes, o que mais aparece numa fotografia é justamente quem não está nela. Eu tenho uma fotografia de família muito interessante, Sofia, que a respeito disso, dessa frase que eu acabei de falar, de mostrar quem não está nela. Era um final de ano e reuniu a nossa família, que é uma família muito pequena. Quando a gente se reuniu para esse Natal, tinha minha mãe, meu pai já tinha falecido, eu, meu irmão, minha irmã, as esposas e os netos. E tinha uma neta, que é a Mariana, que estava nos Estados Unidos. E ela não estava nessa foto. E o que o meu irmão fez? Ele pegou uma foto da Mariana e segurou na fotografia. Então tem uma fotografia da Mariana dentro da fotografia de Natal. Para dizer, você está aqui com a gente. Isso, denunciando a ausência dela, mas também a presença. Então, para você ver
que significado que tem essas coisas todas, né? E como mexe com o nosso afetivo, com as nossas emoções, né? Sim, Edu, eu acho que a gente misturando a memória, o afeto, a questão da permanência e da ausência, tudo isso vai sendo costurado na moldura dessas imagens fotográficas, né? E tem um outro tipo, agora mudando um pouquinho de foco, né? É, pensando, quer dizer, é um outro recorte, é outra maneira da gente pensar a questão da fotografia. Uma coisa que eu gosto muito de ver, Sofia, são fotografias urbanas, que mostram ruas, mostram cidades, principalmente no passado, né? Como era a rua. Por exemplo, uma rua que eu conheço hoje, por exemplo, eu gosto de ver uma fotografia antiga daquela rua, para ver o que ficou, que elementos da rua eu consigo identificar ainda. Né? Então, normalmente são fotografias preto e branco e a gente contrasta com a imagem de hoje. Eu sigo no Instagram o perfil do Arquivo Histórico Municipal da minha cidade, de Rio Claro. Uhum. E eles têm um projeto muito bonito, que sempre estão postando uma fotografia, que é o seguinte: eles têm uma fotografia antiga de algum lugar da cidade. Então, é feito um vídeo em que essa pessoa está segurando, você vê uma mão segurando a fotografia. Daí ela tira, ela vai puxando de lado a fotografia e tem o mesmo ângulo. Só que Que hoje legal! Tá, muito é legal. emocionante. Eu que vivi na adolescente, que tem todas aquelas imagens, eu fico vendo assim, seguidamente, esses posts, porque é muito legal É. essa fotografia do urbano, da imagem das cidades. Eu gosto muito também, Edu. E assim, pensando, você que às vezes não está mais na sua cidade, é uma forma de matar a saudade, né? Sem Ou dúvida. de reconhecer. Eu gosto que também, às vezes, aparecem algumas fotos da minha cidade. Eu falo, nossa, identifiquei tal lugar. Olha, esse pedaço desse muro ainda está lá, mas todo esse resto não está. Eu acho isso muito, muito legal. Me chama muita atenção. E aí, quando você falou das fotos preto e branca, foto urbana, me veio na hora a obra do fotógrafo Cristiano Mascaro, fotografando São Paulo, né? Ele Hum, não, né? Se você for ver, ele fotografa prédios, construções, a parte mesmo urbana, né? Da cidade, da metrópole. Mas assim parece que nas fotos dele, eu escuto, olha aqui o que eu vou falar, um grito daquele silêncio, porque você não vê às vezes as pessoas, ou vê umas pessoas assim, tipo, são não elas em foco, né, elas como se estivessem passando, porque não é esse o foco, muitas vezes, da obra dele, das imagens, e você consegue ver o passar do tempo nessa obra, nessas imagens. Então, o prédio que está ali ainda, ou o prédio que já não está, a mudança das ruas, a transformação de bairro, então, às vezes, muito arborizado e hoje não mais. Eu acho isso sensacional. Nossa, é encantador para mim, Edu. muito. E muito bem lembrado. Fica uma dica aí para você que assiste o nosso Prosa de Quarta. Dá uma buscada no YouTube, na internet, o Cristiano Mascaro, fotógrafo, que fotografa as cidades, né? E numa tentativa de mostrar, olha, a cidade continua existindo, ainda que seja dentro da fotografia, né? Porque muitas vezes a construção foi, né, não está mais ali, né, mas a atmosfera que está ali na história, na imagem, o modo de viver da época, né. Eu tenho visto alguns trabalhos que estão usando a inteligência artificial para movimentar a foto e falar, olha como era, por exemplo, a rua tal, vamos por a Praça da Sé nos anos 20. Então pega Isso. a foto e movimenta, né? Então, aquelas versões antigas da cidade, eu gosto de ver São Paulo antigo, fico imaginando, né? Meu pai que nasceu e viveu em São Paulo até uma certa idade, eu falo, nossa, o meu pai adolescente andava por essas ruas, né? Como deveria ser. Ou a minha mãe, que é de uma cidade do interior, ali pertinho da sua também. Aí, às vezes, ela pega e fala, olha, esse coreto foi feito pelo meu pai, olha a foto da Nossa. construção. Então, isso é muito, muito interessante. A história vem grudada na imagem, né? Como se cada fotografia
também fosse uma tentativa de salvar um pedaço daquele tempo urbano antes que ele desapareça, né? Ou mesmo que ele desapareça, você, que é o título do nosso episódio, né? Congela no tempo, o tempo se congela na fotografia. É isso mesmo, Edu. E aí vem as memórias, as histórias. E aí chegou a hora da sua história, da sua memória, porque chegou a hora da sua pergunta. Pergunte ao Edu. Vamos lá para o nosso bloco? Opa, lá, vamos lá. Edu, esse tema, ele me empolga tanto, ele me envolve tanto, e ao mesmo tempo eu fiquei muito curiosa, e que eu mesma produzi a pergunta para você hoje. Então, quando a gente começou a falar da fotografia, pensar nessas montagens, e aí uma pergunta, assim, curiosa, um pouco filosófica, mas para a gente aí desenvolver essa reflexão. O que você tem como ideia, Edu, quando a gente pensa em fotografar? Quando a gente fotografa, será que a gente fotografa porque a gente quer lembrar, como a gente vem comentando, ou porque a gente tem medo de esquecer e quer segurar aquele momento na imagem? Sofia, você me bota a filosofar mesmo. As duas coisas são, eu acho que são, tem um pouco das duas coisas, né? Porque, veja você, existe uma característica muito nossa do ser humano de preservação, de não querer morrer, de se eternizar, né? Então existe esse medo, eu não quero que a coisa desapareça, né? Então existe sim esse medo silencioso do desaparecimento, né? Por isso que às vezes não, por isso que antigamente as famílias tinham na sala da casa a fotografia do pai e da mãe. Você chegou a lembrar disso? Você chegou a ver isso daí, Sofia, quando você era criança? Sim, Edu, sim, bastante, em várias casas. Então existia muito essa coisa. E às vezes era fotografia do avô e da avó, ou Uhum. dos dois avós, e das duas avós. Era uma tentativa de enfrentar esse medo do desaparecimento dessas pessoas. Porque a fotografia não impede que o tempo passe, né? Ela cria pequenos vestígios desse tempo, pequenas provas de existência, né? E às vezes uma fotografia ganha um significado enorme, muitos anos depois, justamente porque ela preservou alguma coisa que parecia trivial, comum no momento em que ela foi tirada. Só que depois de algum tempo, isso adquire uma importância muito grande, né? E talvez fotografar seja uma forma humana de conversar com o tempo. É assim que eu vejo. É uma maneira que a gente encontrou de conversar com esse tempo, e que essa conversa vai ser perpetuada numa imagem congelada, né? Que é muito mais legal do que vídeo. Uhum. O vídeo parece que ele não tem o mesmo impacto. Eu tenho, por exemplo, vídeos dos meus filhos pequenininhos. É muito legal rever tal, mas quando eu vejo uma fotografia deles pequenininhos, parece que a fotografia tem mais densidade, tem mais profundidade, eu consigo me fixar melhor, vejo os detalhes daquele ângulo, onde eles estavam, era a sala da nossa casa, ou era o quarto deles, ou era o parquinho de diversão. Mas assim, a fotografia diz algo que o vídeo não consegue dizer com a mesma intensidade. É como se alguém quisesse dizer, isso passou, mas não desapareceu completamente. É fascinante isso para mim, Edu. Eu concordo com você, dessa potência da fotografia. Parece que ela preenche muito mais, é muito interessante, né? Mesmo tendo um vídeo com imagem, com som, mas, né, a imagem em movimento, mas assim, eu Não tenho é a uma mesma sensação, coisa. não é. É verdade, olha. E aí, Edu, com toda essa ideia que a gente foi falando da fotografia, desse impacto da imagem, da memória que ela guarda,
quando a gente começou a pensar nesse episódio, eu lembrei também de uma outra produção literária, de um livro muito lindo que foi publicado esse ano, chamado O Descanso da Pesca. Foi um livro publicado produzido, né, por duas colegas professoras. Uma ficou responsável pelas imagens, pelas fotografias, que inclusive eu sou fã das fotografias dela, e a outra colega ficou responsável pelos poemas, pelos textos poéticos que descreviam nessa forma de escrita as imagens. Lindíssimo, Edu. Nossa, eu estou morrendo de vontade de ver isso daí já, Sofia. E quem sabe a gente não traga as duas aqui para falar um pouco sobre esse livro. Eu acho que seria muito legal trazer um pouco de poesia. Eu acho que a gente já pode pôr na nossa lista de futuros convidados. A lista está aumentando. Quem que escreveu mesmo a poesia, Sofia? Foi a professora Márcia Neves e a parte das fotografias, a Fernanda Morbeck. Pois é, Márcia e Fernanda, sintam-se convidadas. Aqui oficialmente, depois a gente vai trazer. Porque eu queria muito ouvir os poemas da Márcia sobre as fotos da Fernanda. Olha que dupla interessante, fotografia e poesia. Sim, é de um livro assim encantador, porque assim você vê que ali as imagens, né, as fotografias, elas vão reconstruindo os tempos, vão criando as atmosferas, vão transformando aquelas lembranças, aqueles cliques em narrativa e mais, não é uma narrativa comum, é uma narrativa com poesia, literalmente. Muito, nossa, que legal. Essas fotos realmente, quando você trabalha dessa maneira, elas têm esse poder de guardar muitas histórias dentro delas, né? Assim, e às vezes existem momentos na vida em que a gente tem essa consciência. E um desses momentos, Sofia, eu estava lembrando de uma cena do filme Ainda Estamos Aqui, em que a Uhum. Ainda Eunice, que é estou a aqui, mãe. Ainda estou aqui, ainda estou estou aqui. aqui. A Eunice, que é a mãe da família, a mãe do Marcelo, a Isso. narradora, né? Ela junta os filhos e pedem para eles sorrirem na fotografia. Então, ela tem essa consciência de que a fotografia ela registra o momento e ela não queria deixar transparecer a dor que a família estava sofrendo pelo desaparecimento do marido. Então, aquela imagem foi muito forte para mim, de uma pessoa que tem a consciência, né, do poder que essa fotografia vai ter lá na frente. Isso, Então, do que aquela imagem ia dizer, né, Edu? Então, assim, a fotografia ela vai preservar não só a normalidade, mas também a questão de o que eu vou dizer com isso. Não é normal ou é normal? Está desaparecendo ou vai ficar? Então, essa imagem também para mim foi bem forte, né? E ela diz: não, vamos sorrir, não é essa mensagem que a gente quer passar. De dor, é difícil, estamos enfrentando, mas estamos unidos, né? Então, assim, é bem forte essa imagem também, Edu. Bem legal você ter nossa, lembrado dessa passagem. essa passagem do filme é fantástica. Sofia, estamos chegando mais ou menos ao final do nosso episódio, está voando esse tempo. Muito. E, queria dizer assim, algumas coisinhas, né? Que a questão da fotografia ela não impede o que a gente perca alguma coisa. No caso da Eunice, né, por exemplo, estava evidente ali que esse marido provavelmente não ia, esse pai não ia aparecer, né? E nesse sentido, a fotografia não impediu que houvesse essa perda. Mas, ao mesmo tempo, ele recupera aquele momento, ele perpetua aquele momento. E cada um daquela família que olhasse aquela fotografia ia ter uma leitura daqueles dias. E depois, para a felicidade nossa, pudemos ter essa imagem compartilhada no filme. Então, isso também acabou sendo uma experiência compartilhada com toda a nação brasileira, com todas as pessoas que assistiram ao filme. Então, isso foi muito Isso. bonito.
Foi, Edu. E aí, assim, como a gente tem falado, né, naquele pequeno retrato, naquela única imagem, pequenos vestígios daquilo que eles viveram. O quanto isso diz, com certeza, deve ter dito a eles ao longo do processo, ao longo do tempo, e depois ampliou essa fala para todos nós que compartilhamos a história, né? Sim. E talvez a fotografia exista exatamente porque nós sabemos que tudo passa. E ainda assim tentamos guardar alguma coisa antes que desapareça. É, e aí me vem uma pergunta, sabe, Edu? Uma pergunta que daí a gente pode até compartilhar aqui com quem está assistindo com a gente. Aí, depois desse episódio, pensa, se você quiser partilhar, escreve aí nos comentários. Que fotografia na sua vida ganhou mais significado com o passar do tempo, né? Às vezes, como a gente comentou, quando ela foi clicada, não dizia tanto, e depois ela foi criando outro significado. Partilha com a gente, é legal a gente saber também de vocês o que tocou, né? Na hora que a gente papeou sobre esse tema. Ah, legal, é isso mesmo. Porque daí vira uma coisa parecida com a fotografia da Eunice. Sim, A gente pode compartilhar com todo mundo uma fotografia que foi importante para a vida da gente. Então, escreve aqui nos comentários que fotografia que você tem aí guardadinho na sua caixa de fotografia, ela é tão importante para a sua vida. Compartilha isso com a gente, vai ser gostoso ler e reler os comentários aqui. com certeza, vou aguardar, tô curiosa já. E, como não podia deixar de ser, a gente nunca esquece que já está disponível lá no perfil do Prosa de Quarta no Substack, o material com sugestões de atividades pedagógicas, uma sequência pedagógica, didática, baseada nas questões que a gente tratou aqui nesse episódio de hoje. Então, vai lá, pegar e baixar e usar em sala de aula isso daí. Isso aí, com todas as referências que a gente comentou, livro, música, filme, clicar a escola, clicar os alunos, né, tirar foto com a atividade e continua com aquela nossa conversa por aqui. Se você gostou, compartilha, segue o nosso canal, espalha para o pessoal. É muito legal ter vocês junto com a gente e ir espalhando aí a nossa prosa para os 4 cantos. Então, fica aí, um abraço a todo mundo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, até!